Hallo, hallo, ihr Lieben! Nessa terça-feira, a gente vai falar sobre os verbos modais em alemão, que são verbos especiais, primeiro, porque eles são muito irregulares, a conjugação deles é irregular. Segundo, porque muitas vezes eles podem vir acompanhados de um segundo verbo, né? Então a gente tem que entender como é que isso funciona. E terceiro, porque eles são verbos muito comuns na língua, né? A gente vê eles muito o tempo todo na língua, então é muito bom a gente dominar esses verbos e entender o seu significado. A gente vai começar com o verbo dürfen. O dürfen é o verbo que indica Erlaubnis. O que é Erlaubnis? Permissão. Então a gente vai usar o dürfen quando a gente quer dar permissão para que algo aconteça. Ele é usado principalmente, né, quando a gente está falando de uma hierarquia, quando algo é permitido ou algo é proibido a partir de uma instância superior. Então, como assim? Vamos dizer que a mãe do menino não permite que ele vá ao cinema. Eu vou usar o dürfen. A mãe não dá a permissão e vai ser o dürfen que vai estar na nossa frase indicando a proibição. Se ele pudesse ir ao cinema, seria também o dürfen, porque a mãe estaria dando a permissão. Ou seja, o dürfen, na positiva, ele vai indicar permissão. Na negativa, quando eu tiver a palavrinha nicht, ele vai indicar a proibição de fazer alguma coisa. Eu vou fazer exemplos para ficar mais claro, tá, gente? Além disso, o dürfen também é aquela permissão ou proibição que vem de uma instância superior, por exemplo, o governo, né? O governo decide se aqui eu posso andar de bicicleta ou não, se aqui eu posso fumar ou não, certo? Então, esse também vão ser frases com dürfen. Como assim? Antes da gente fazer os nossos exemplos, vamos ver como é que o dürfen se conjuga. Ele é um verbo bem irregular. Ich darf, significa eu tenho permissão. Du darfst, você tem permissão. Darf, ele tem permissão. Wir dürfen, nós temos permissão. Ihr dürft, vocês têm permissão. E sie, eles ou elas, ou sie, plural, vocês, né? Sie, que significa eles ou elas, ou sie com letra maiúscula, que significa você ou vocês, formal, dürfen. Beleza, agora vamos ver uma frase. Atenção, quando eu tenho verbos modais, o meu verbo modal vai estar conjugado na segunda posição. Então eu digo ele, darf, tem permissão. E vai ter um segundo verbo, né? Ele tem permissão de fazer o quê? Esse segundo verbo vai estar na última posição no infinitivo, sem conjugação nenhuma, com en no final. No nosso caso aqui do nosso exemplo, é gehen. Darf ins Kino gehen. Darf, ele tem permissão. Gehen é ir, né? Então, darf gehen, ele tem permissão de ir, ele pode ir. Ins Kino significa ao cinema. Então, atenção, né? Fica bem claro que o verbo modal está na segunda posição e o verbo principal, que diz da ação, vai estar na última posição no infinitivo. Darf ins Kino gehen, ele tem permissão de ir ao cinema. Se ele não tivesse a permissão, se ele fosse proibido de ir ao cinema, eu teria simplesmente uma negação, nicht. Darf nicht ins Kino gehen. Então seria, ele não tem permissão de ir ao cinema, no sentido de ele é proibido de ir ao cinema. Uma outra possibilidade, né? Hier darf man Fahrrad fahren. Hier darf man Fahrrad fahren. Hier é aqui. Darf man é se pode, se tem a permissão. Esse man é o se, tá? Então, aqui, se tem a permissão. Permissão de quê? Fahren é andar, né? Fahrrad fahren, na verdade, essa expressão é andar de bicicleta, né? Fahren aqui é guiar bicicleta, andar de bicicleta. Então, aqui, se tem a permissão de andar de bicicleta, ou seja, aqui é permitido andar de bicicleta, tá? Vamos ver o segundo verbo. O segundo verbo é o verbo können. Können significa poder ao pé da letra. Mas que poder é esse? Não é o poder de permissão. Preste bastante atenção que em português a gente usa poder para ter permissão, né? Eu posso falar assim, aqui se pode fumar. E esse poder aqui é permitido fumar, mas isso em português, em alemão não. O alemão, ele usa esse poder, né, esse können, para duas coisas. Primeiro, para dizer da capacidade de fazer alguma coisa. Eu digo em alemão, por exemplo, eu posso falar alemão. Esse eu posso falar alemão significa eu sei falar alemão, eu tenho a capacidade de falar alemão, tá? Então, muitas vezes a gente usa o verbo saber em português para dizer da capacidade, em alemão é o verbo können, poder. Além disso, o können, né, que é poder, também indica possibilidade. Isso a gente também faz em português. Eu posso ir ao cinema hoje, no sentido de eu tenho a possibilidade, não tenho outro compromisso, tá? Então, são essas as duas funções do können em alemão. Antes da gente ver os nossos exemplos,
Vamos ver a conjugação do verbo können. Ich kann, eu posso. Du kannst, você pode. Er, sie, es kann, ele ou ela pode. Wir können, nós podemos. Ihr könnt, vocês podem. Sie, eles ou elas können, podem. Ou sie, com letra maiúscula, formal. Você ou vocês, formal, podem. Vamos ver 2 exemplos aqui também em frases. Du kannst gut kochen. Du kannst gut kochen. Du é você, né? Kannst é pode. Gut é bem. E o segundo verbo vai estar lá no final, kochen, que é cozinhar. Então você pode cozinhar bem. Mas assim, você pode cozinhar bem é poder mesmo? Não. Né? Lembra que em alemão esse können vai ter a ideia de quê? De capacidade. Então vai ser no sentido de você sabe cozinhar bem. Você tem a capacidade, você é capaz de cozinhar bem, né? Então em português nós vamos traduzir como sabe. Você sabe cozinhar bem. Ou wir können am Mittwoch in den Park gehen. Wir, nós, können, podemos. Então, nós podemos. Lembre-se que o segundo verbo, né, que vai completar o sentido, vai estar na última posição, lá no final da frase, no infinitivo. Então, nós podemos ir. Am Mittwoch, na quarta-feira, in den Park, ao parque. Então, nós podemos ir na quarta-feira ao parque. Perceba que aqui o poder é no sentido de ter a possibilidade, né? É possível pra gente ir na quarta-feira ao parque. O nosso terceiro e último verbo modal de hoje é o verbo mögen. E mögen significa gostar. Mögen, gostar. E ele vai significar gostar mesmo como em português. Vai indicar uma preferência, né? Um gosto. Ele também é irregular, então vamos ver a conjugação. Ich mag, eu gosto. Du magst, você gosta. Er, sie, es mag, ele ou ela gosta. Wir mögen, nós gostamos. Ihr mögt, vocês gostam. Sie, eles ou elas mögen, gostam. Ou sie, com letra maiúscula, formal, você ou vocês também gostam, tá? Uma coisa interessante sobre o mögen é que geralmente, apesar dele ser um verbo modal, ele não é usado com outro verbo. Eu não vou dizer eu gosto de andar de bicicleta. Esse andar de bicicleta é um outro verbo, né? Geralmente eu não uso mögen com outro verbo. Nesse caso, né, se eu quiser dizer que eu gosto de andar de bicicleta, eu vou ter outra estrutura sobre a qual não vou falar aqui. O mögen, ele é comumente usado só com nomes, substantivos depois dele. Quando você vai falar coisa que você gosta. Eu gosto de flor, eu gosto de batata, eu gosto de bicicleta. Eu posso dizer isso, mas eu não falo com verbo. Eu não falo eu gosto de andar de bicicleta, eu falo eu gosto de bicicleta, tá? Então vamos ver 2 exemplos para ficar mais claro. Eu posso dizer, por exemplo, ich mag italienisches Essen, que significa ich mag, eu gosto, italienisches, italiano, Essen, comida. Então eu gosto de comida italiana. Perceba que não tem outro verbo. Ou eu posso dizer também, Sie mögen ihre neue Wohnung. Sie mögen ihre neue Wohnung. Sie aqui, né? Pode ser você ou vocês formal, ou pode ser eles ou elas, né? Não dá para saber só pelo contexto, tá? Vou traduzir aqui como eles. Eles, mögen, gostam, ihre, seu, neue, novo e Wohnung, apartamento. Então, eles gostam do novo apartamento deles. Eles gostam do seu novo apartamento, esse seu no sentido do deles, tá? Eles gostam do novo apartamento deles. Entenderam, gente? Então, hoje a gente aprendeu 3 verbos modais novos, né? O dürfen, que significa é permitido ou ter permissão. O können, que significa poder ou saber, né? Uma vez que ele tem a ideia de capacidade ou de possibilidade. E o mögen, que significa gostar. Essa é a aula de hoje, espero que você tenha gostado. A gente se ouve amanhã. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!